Cais são pequenos versos com muita graciosidade que vocês vão poder ouvir dos nossos alunos do 8º ano. E também eu convido neste momento a nossa querida professora Érica. Vem para a live, Érica, apresentar o trabalho do 8º ano. Após o estudo sobre haikai, esses pequenos poemas de origem japonesa, os alunos do 8º ano tiveram que produzir ou adaptar os seus próprios textos, transformando-os em um gênero animado. Para isso, fizeram uso das tecnologias digitais. Além disso, após conhecer diversos autores da literatura brasileira, eles puderam escolher os seus escritores favoritos e fazer a leitura de alguns poemas desses autores. Aliado a essa leitura, escolheram imagens que pudessem representar os temas ali trabalhados. No fim, tu hás de ver que as coisas mais leves são as únicas que o vento não conseguiu levar. Um estribilho antigo, um carinho no momento preciso, um folhear de um livro de poemas, o cheiro que tinha um dia o próprio vento. Tenho fases, como a lua, fases de andar escondida, fases de vir para a rua. Perdição da minha vida, perdição da vida minha. Tenho fases de ser tua, tenho outra de ser sozinha. Fases que vão e vêm, no secreto calendário que um astrólogo arbitrário inventou para o meu uso. E roda a melancolia, seu interminável fuso. Não me encontro com ninguém, tenho fases como a lua. No dia de alguém ser meu, não é dia de eu ser sua. E, quando chega esse dia, o outro desapareceu. Se tu me amas, ama-me bem baixinho. Não grites de cima do telhado. Deixe em paz os passarinhos. Deixe em paz a mim. Se me queres, enfim, tem que ser bem devagarinho. Amada, que a vida é breve. E o amor é mais breve ainda. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim, levantei uma escada muito alta e no alto subi. Teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra. Entre pedras cresceu minha poesia, minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas, frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não andei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Cecília Meirelles. Quem anda no trilho é trem de ferro. Sou água que corre entre pedras, liberdade caça sem jeito. Manuel de Barros. Tenho fases como a lua, frases de andar escondida, fases de vir para a rua, perdição da minha vida, perdição da vida minha. Tenho fases como a de ser lua, tenho outros de ser sozinha, fases que vão e vêm, no secreto calendário que um astrólogo arbitrário inventou para o meu uso. E a roda melancólica, seu interminável fuso. Não me encontro com ninguém, tenho fases como a lua. No dia de alguém ser meu, não é dia de ser sua. E quando chegar esse dia, o outro desapareceu. Cecília Meirelles. Serenata. Permita que eu feche os meus olhos, pois é muito longe e tão tarde. Pensei que era apenas demora, e cantando pus-me a esperar-te. Permita que agora emudeça, que me conforme em ser sozinha. Há uma doce luz no silêncio, e a dor é de origem divina. Permita que eu volte o meu rosto para um céu maior que este mundo, e aprenda a ser dócil no sonho como as estrelas no seu resumo.
Haikai são pequenos poemas de origem japonesa que foram difundidos no Brasil a partir do século XX com o poeta Paulo Leminski. Tratam de temas relacionados à natureza e às estações do ano. Neste momento, nós vamos trabalhar um pouquinho da demonstração da robótica. Ora, neste momento, nós vamos trabalhar com a turma do 9º ano. A turma do 9º ano trabalha o centenário de Clarice Lispector. E que ninguém se engane, né? Que a simplicidade sempre vem através de muito trabalho, já dizia Clarice Lispector. Agora eu convido para explicar este trabalho da Clarice, que é maravilhoso, a nossa querida professora Érica. Vem para a live novamente, Érica, conosco. Em comemoração ao seu centenário e para tentar entender um pouco mais sobre essa escritora que veio de tão longe para enriquecer a literatura brasileira, os alunos do 9º ano leram alguns trechos de Clarice Lispector e escolheram seus favoritos para poder recitar. Essa autora traz em suas obras trechos repletos de uma grande reflexão sobre a existência do ser humano e faz com que as pessoas comecem a pensar um pouco mais sobre essas questões existenciais. É sempre um convite a um mergulho para dentro de si. Olhar-se ao espelho e dizer-se, deslumbrada, como sou misteriosa, sou tão delicada e forte. E a curva dos lábios manteve a inocência. Não há homem ou mulher que por acaso não se tenha olhado ao espelho e se surpreendido consigo próprio. Por uma fração de segundo, a gente se vê como a um objeto a ser olhado. A isto se chamaria talvez de narcisismo, mas eu chamaria de alegria de ser. A alegria de encontrar na figura exterior os ecos da figura interna. Ah, então é verdade que eu não me imaginei, eu existo. Este trecho foi retirado da obra Água Viva, da autora Clarice Lispector. Quero escrever-te como quem aprende. Fotografo cada instante, aprofundo as palavras, como se pintasse mais que um objeto a sua sombra. Nesse trecho, a autora diz que as palavras, a escrita, sempre serão eternizadas, como a fotografia. A fotografia, uma vez tirada, sempre ficará eternizada, como as palavras e a escrita, como um objeto ou uma pintura. Esse é um trecho retirado do livro Água Viva, da autora Clarice Lispector. Água Viva. Quero escrever-te como quem aprende. Fotografo cada instante, aprofundo as palavras como se pintasse, mais do que um objeto, a sua sombra. Trecho retirado da obra Água Viva, de Clarice Lispector. Não tomo bolinhas, quero estar alerta, e por mim mesma.
Fui convidado para uma festa onde na certa tomavam bolinhas e fumavam maconha, mas minha alerteza me é mais preciosa. Não fui à festa, disseram que eu não conhecia ninguém, mas que todos queriam me conhecer. Pior para mim, não sou domínio público e não quero ser olhada. Eu ia ficar calada, mas Maria Bethânia me telefonou querendo me conhecer. Conheço ou não? Dizem que é delicada. Vou resolver. Dizem que fala muito de como é. Estou fazendo isso? Não quero. Quero ser anônima e íntima. Quero falar sem falar, se é possível. Um dia paro. Maria Bethânia me conhece dos livros. O Jornal do Brasil me está tornando popular. Ganho rosas. Para me tornar tornada, por que escrevo assim? Mas não sou perigosa e tenho amigos e amigas, sem falar de minhas irmãs, das quais me aproximo cada vez mais. Estou muito próxima de um modo geral. É bom e não é bom. É que eu sinto falta de um silêncio. Eu era silenciosa e agora me comunico mesmo sem falar. Mas falta uma coisa, eu vou tê-la. É uma espécie de liberdade sem pedir licença para ninguém. Esse trecho foi tirado da obra Água Viva, da autora Clarice Lispector. Quando tiraram os pontos da minha mão operada, por entre os dedos gritei, dei gritos de dor e de cólera, pois a dor parece uma ofensa à nossa integridade física. Mas não fui tola, aproveitei a dor e dei gritos pelo passado e pelo presente. Até pelo futuro gritei, meu Deus. Destino. Ela os ouvia e surpreendia-se com a própria coragem em continuar. Mas não era coragem, era dom, e a grande vocação para um destino. Se o meu mundo não fosse humano, também haveria lugar para mim. Eu seria uma amante difusa de instintos, doçuras e ferocidades. Uma trêmula irradiação de paz e luta. Se o mundo não fosse humano, eu me arranjaria sendo bicho. Por um instante, então, desprezo o lado humano da vida e experimento a silenciosa alma da vida animal. É bom, é verdadeiro. Ela é a semente do que depois se torna humano. Uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de se deve comer, apesar de se deve amar, apesar de se deve morrer. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeita, foi criadora de minha própria vida, de Clarice Lispector. Trecho retirado do livro Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres. Minha condição é muito pequena. Sinto-me constrangida, a ponto de querer ser inútil ter mais liberdade. Minha condição pequena não me deixaria fazer uso da liberdade, enquanto que a condição do universo é tão grande que não se chama de condição. O meu descompasso com o mundo chega a ser cômico, de tão grande. Não consigo acertar um passo com ele. Já tentei me pôr a par do mundo, e ficou apenas engraçado. Uma de minhas pernas sempre curta demais. O paradoxo é que minha condição de manca é também alegre, porque faz parte dessa condição. Mas se me torno séria e quero andar certo com o mundo, então me estralhaço e me espanto. Mesmo então, de repente, rio de um riso amargo que só não é um mal porque é da minha condição. A condição não se cura, mas o medo da condição é curável. Que bela apresentação da professora Érica e seus alunos do 9º ano. Parabéns pelo trabalho com a escritora Clarice.
E a Clarice dizia: já não tenho tempo para mais nada. Ser feliz me consome muito. Que frase linda, né, gente?